E agora eu convidava os irmãos para esta nossa terceira aula sobre o livro de Atos, a abrir a palavra de Deus no livro de Atos 2, 37, Atos 2, 37 até 39. E ouvindo eles isto é, a multidão que estava a ouvir a mensagem de Pedro, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões e irmãos? E disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus Nosso Senhor chamar. Muito especialmente este versículo 39. A promessa vos diz respeito a vós. Os irmãos podem ficar sentados. Meus irmãos, nós estamos a abordar um assunto que é um dos grandes segredos da nossa vida como igreja e como servos do Senhor, que é a presença do Espírito Santo na terra, no nosso meio e em nós. E este é um segredo que muitas vezes nós não entendemos, porque nós compreendemos bem quem é Deus o Pai, entendemos bem quem é Deus o Filho, mas quando toca a Deus o Espírito Santo, muitas vezes nós não entendemos uma verdade extraordinária. É que assim como Jesus esteve há 2000 anos em carne na Terra, durante apenas 33 anos, agora o Espírito Santo está na Terra também. Ele está muito presente, tão presente na Terra como Jesus esteve há 2000 anos. E Ele, de facto, está aqui presente hoje, aqui sobre nós, nas nossas vidas e em nós, como diz a palavra do Senhor. E nós estamos a lembrar o grande acontecimento que foi o Pentecostes, a inauguração, de facto, da Igreja. A Igreja começou com este dia do Pentecostes. E nós falamos, há 8 dias, em duas coisas. Falamos, em primeiro lugar, que foi dada a Jesus, depois da sua morte e ressurreição, foi-lhe dada toda a autoridade. E eu procurei explicar aos irmãos o que é que significa autoridade. Eu acho que todos nós entendemos, e dei até uma analogia muito simples. Se algum polícia nos mandar parar para pedir os nossos documentos do carro, nós paramos porque ele tem autoridade. Isto é, ele tem um direito legal. Ele está investido de um direito que lhe permite fazer aquilo. Então, a primeira coisa que nós sabemos é que Jesus conquistou toda a autoridade, porque tinha havido alguém que procurou roubar a autoridade aqui na terra. E esse alguém foi Satanás. Foi ele que roubou, pelo engano, ele roubou a autoridade sobre a terra. E por isso ele é chamado o príncipe deste mundo. Então nós não temos nenhumas dúvidas. O apóstolo João diz: o mundo está no maligno. Quer dizer, aquele que controla o mundo, aqueles que não são servos de Deus, é o maligno. Não temos nenhuma dúvida. O comércio, a cultura, a política, as grandes estratégias são manipuladas por ele até ao limite que Deus permite, porque o Senhor tem sempre a sua palavra final. Então Jesus diz assim: foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. É uma declaração extraordinária. Os irmãos já pensaram que neste momento a máxima autoridade em todos os domínios, no céu e na terra, quem é? É Jesus. Amém? Os irmãos creem nisto? Porque nós às vezes precisamos de recorrer a uma autoridade, a uma pessoa que esteja numa posição que, por exemplo, dê uma ordem a um subalterno para fazer alguma coisa. E a palavra de Deus diz que a máxima autoridade que existe é Jesus.
E ele vai revelar essa autoridade muito em breve como rei, quando ele voltar. Ele já é rei, mas ele vai voltar e aí ele vai revelar plenamente o seu reino. Então nós temos de compreender estas três fases da vida e do ofício do ministério de Jesus. Na terra ele foi profeta. E como todos os profetas, ele sofreu e foi morto em Jerusalém. Foi profeta. Ele agora está nos céus à direita do Pai. Ele está a exercer um outro ofício. Qual é? Sacerdote. Porquê é que ele é sacerdote? Porque ele é o nosso intercessor. Então, ele intercede por nós, ele é o nosso advogado, dia e noite. Nós temos um acusador, mas temos o nosso intercessor, o nosso advogado de defesa, que é Jesus. E agora, quando ele voltar, ele vai assumir plenamente o terceiro ofício, que é o de rei. Então, Jesus vai ser, não é o presidente da República, eleito democraticamente, ou uma espécie de um soberano, como existe em alguns países que não têm nenhum poder efetivo, é apenas um símbolo. Não, Jesus vai ser rei mesmo. Então, o reino dele vai ser revelado, ele vai reinar numa terra, vai estar instalado numa capital e vai reinar sobre todo o mundo. Qual é a terra? Israel. Qual é a capital? Jerusalém. Durante quanto tempo o seu reino vai durar neste mundo? Um milénio. Durante 1000 anos Jesus vai reinar. Então, Jesus, profeta, sacerdote, rei. Ele é tudo ao mesmo tempo. Ele já era rei e sacerdote quando esteve aqui há 2000 anos, mas o grande ofício que mais ficou patente foi Jesus como profeta. Agora, o ofício mais patente é o de intercessor, é o de sacerdote, mas ele já é rei. Agora, quando ele voltar, aí o seu reinado vai ser implantado, vou dizer assim, à força. Por isso o profeta diz que ele regerá todas as nações com uma vara de ferro. Vara de ferro quer dizer com autoridade. Não vai ser com votos, não. Vai ser com a sua autoridade inerente a ele, porque ele conquistou esta autoridade. Então, neste momento, nós só estamos a aguardar mais um pouco até que Jesus venha. Os sinais estão a cumprir-se, nós sabemos, mas ainda falta um pouco. E então Jesus vai voltar. Então a primeira coisa é esta: Jesus tem toda a autoridade. Então, se nós temos alguma autoridade, a nossa autoridade vem de quem? Vem dele. E como é que ele manifesta a sua autoridade? Através do seu nome. Então, quando nós vamos em nome de Jesus, quer dizer o seguinte, que o que nós estamos a fazer é debaixo da autoridade de Jesus. Porque nós não temos autoridade nenhuma. Eu lamento muito, mas nós não temos autoridade. Agora, se eu estiver submisso ao meu rei, e se ele me dá uma ordem, se ele diz, faz isto, então eu tenho a autoridade que não é minha, mas é a autoridade que vem dele. E esta é a nossa autoridade. Os irmãos entendem? Então, toda a autoridade vem do facto de Jesus ter vencido na cruz, venceu a morte, venceu o adversário, venceu o pecado, venceu tudo o que havia a vencer. Ele agora tem toda a autoridade. E eu gostaria que os irmãos abrissem em... Aliás, está aqui, projetado, não é preciso abrir. Diz assim, aproximando-se Jesus, falou-lhes dizendo, foi-me dada toda a autoridade. É uma palavra grega, exousia, no céu e na terra. E diz, portanto, ide. É muito importante esta palavrinha, portanto. Isto é, Jesus está a dizer, como eu tenho toda a autoridade, vocês podem ir. Em nome de quem? Em nome dele. Então, se nós formos enviados por Jesus, nós temos a autoridade de Jesus. Isto é uma coisa fantástica. Mas é assim que acontece.
Quando nós vemos, por exemplo, na tropa, não é? No exército, um general dá uma ordem para alguém realizar alguma coisa, então vamos imaginar que há um soldado que vai realizar uma tarefa e o soldado diz: o meu general mandou-me fazer isto. A autoridade é do seu superior. A autoridade da Igreja também está em Jesus. Isto é muito importante porque nós não devemos fazer coisas da nossa cabeça. Isso não funciona. O que nós temos de fazer deve ser na revelação da palavra e na revelação direta do Espírito Santo, porque só assim é que nós temos autoridade. Portanto, ide. Então, a Igreja foi enviada. Jesus disse aos discípulos: ide, pregai em todas as nações, fazei discípulos em todas as nações. Então, meus irmãos, quando nós estamos a anunciar o Evangelho, nós estamos debaixo da autoridade do Senhor e nós também temos autoridade. Isto é muito importante, porque se alguém se rebelar contra nós, está-se a rebelar contra a nossa autoridade. Por isso Jesus disse: se alguém vos rejeitar a vós, rejeita-me a mim. Se alguém vos aceitar a vós, aceita-me a mim. Então, este conceito de autoridade, creio que todos os irmãos já entenderam. A segunda coisa que nós vimos no estudo passado foi a respeito de poder. É que a acompanhar a autoridade tem de ir o poder. Imaginem que um polícia vai revistar a casa de um traficante perigoso de drogas, que tem lá aquelas armas todas, e o polícia chega lá, à paisana, com as mãos nos bolsos, e diz: eu vim aqui prender-vos. Irmãos, é melhor levar umas armas também, levar gente que saiba lutar se for preciso. É preciso força, não é só a autoridade. Então, nós temos o direito legal, mas também temos de ter a força, o poder. Ora, o segundo aspecto é este, o poder. Jesus disse: o poder, esperem um pouco, porque eu vou enviar-vos poder. Então o Senhor disse: ficai em Jerusalém e recebereis poder. Este texto que está aqui projetado, nós já o vamos ler. Em Atos 1:8 diz: recebereis poder. Então, o que é o Pentecostes? Uma maneira muito simples de definir o Pentecostes é esta. O Pentecostes é o poder do Espírito Santo colocado à disposição da Igreja, derramado sobre a Igreja. Ainda a imagem do exército, ou a imagem de uma força qualquer militar. Então é como se a autoridade dos soldados dissesse: olha, vocês vão para esta batalha, esta missão, mas primeiro venham aqui. Estão a ver aqui, é o paiol das armas. É um lugar onde estão as armas. Vocês separem, escolham aí as armas mais adequadas. Então eles vão escolher uma pistola, uma coisa. Levam as armas, levam as munições, e aquele é o poder que os soldados têm. Um soldado não vai para uma guerra com palavras. Não vai dizer ao inimigo: olha, eu estou aqui em nome do meu general, e vem de lá uma bomba que o acaba, não é? É preciso poder, é preciso armas. Ora, esta noção de poder é muito importante. O apóstolo Paulo, ele disse: porque o meu evangelho não foi a vós apenas em palavras, mas em demonstração de poder. Então, irmãos, nós todos aqui estamos comprometidos com o evangelho, com testemunho. Irmãos, não é só palavras. Não é só palavras. As palavras são importantes. Conhecer a palavra de Deus, conhecer a verdade. Isso é importante, mas é preciso o quê? Poder. Então, o Senhor diz assim: esperem que eu vou vos enviar o poder. Ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E então lá vem as armas todas, no dia de Pentecostes, vem, o Espírito Santo desce com todo o seu poder à nossa disposição.
Isto está claro, irmãos? Então agora nós vamos ver aqui este texto de João 14. Jesus diz assim: em verdade vos digo. Quando nós lemos assim, em verdade vos digo, é uma forma de realçar uma verdade muito importante. Aquele que crê em mim, então vamos ver Jesus a falar de poder. Aquele que crê em mim, esse também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o Pai. Nós ficamos muito admirados com as obras que Jesus realizou, mas Jesus diz: mas vocês também podem realizar as mesmas obras. E ao longo dos séculos têm sido realizadas obras extraordinárias, coisas que nós lemos na Bíblia e que hoje estão a acontecer. Os irmãos que estiveram no nosso encontro de aniversário do ano passado, em outubro, ouviram o pastor contar um episódio de uma ressurreição. Ouviram? Lembram-se? E eu ouvi depois, com mais pormenor, como Deus ressuscitou uma jovem. Ressuscitou mesmo. Então, eles foram lá, estava lá a jovem deitada, já todos a chorar, que ela estava morta mesmo. E o Senhor mandou cantar um louvor. Eles cantaram o louvor e a menina abriu os olhos. O Senhor disse: cantem outro. Ela sentou-se, cantem outro. Ao terceiro louvor ela levantou-se, viva. E eles tiveram que fugir lá da aldeia. Tiveram que fugir. Porque queriam adorá-los a eles, queriam agarrar-se a eles como se fossem eles Deus, mas eles não são Deus. Então eles tiveram que fugir com a multidão atrás deles. E foi uma coisa de facto extraordinária. Meus irmãos, e Jesus diz: eu vou para meu Pai. E porque eu vou para meu Pai, porque é que Jesus diz: eu vou para meu Pai e vós fareis obras? Porque quando Jesus subiu ao Pai, Ele derramou o Espírito Santo. Amém, meus irmãos? E estou a contar isto, os irmãos estão a concordar comigo, porque eu acho que todos aqui ainda pensam assim: bom, mas isto não tem nada a ver comigo. Vamos lá ver se tem ou não. Porque o título da aula de hoje é: a promessa é para nós. A promessa é para nós. Agora vamos ver o que é que Jesus diz sobre a autoridade. Ele diz: e tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Então, quando nós usamos o nome de Jesus, é claro, não é para fazer a minha vontade e os meus apetites, mas quando eu quero realizar o plano de Deus, a evangelização é um bom exemplo. Eu vou perguntar aos irmãos: é da vontade de Deus que haja salvação ou não? Não tenham dúvida, pois não? Então, se nós pedirmos ao Pai em nome de Jesus, o que é que Ele vai dar? Tudo o que nós precisarmos. Tudo. É só pedir, crendo. Então, se eu pedir, e agora o pedir tem a ver com a fé. Porque se eu já estou derrotado à partida, mas graças a Deus, nós aqui já tivemos a experiência. Então, nós temos só que querer e pedir. Dizer: Senhor, eu quero-te pedir poder, porque eu vou convidar e vou falar de Jesus. Eu peço-te poder. Eu vou contar uma experiência a uns irmãos. Um pastor estava a viajar, uma viagem longa, e um senhor até bastante rico, houve uma paragem, estavam a vender umas coisas, uns tapetes que ele achou muito interessantes, e disse: olha, infelizmente eu não trouxe aqui dinheiro para comprar estes tapetes, porque são muito bonitos. E o pastor, que não é assim muito de dinheiro, ele ouviu o Senhor falar com ele e dizer: dá-lhe o dinheiro. Mas foi uma revelação, não foi uma coisa da mente dele, foi uma revelação. E ele achou estranho e disse ao outro amigo: olha, eu empresto-lhe o dinheiro. Como é que um homem pobre vai emprestar a um homem rico? Mas o Senhor mandou, ele emprestou-lhe o dinheiro. Voltaram para a viagem e o Senhor disse: depois eu mando-lhe aí
ele tinha uma espécie de um empregado, um secretário, dar-lhe o dinheiro. Ele disse, não, eu quero que o senhor venha. E o homem foi ter com ele, procurou, olha, está aqui o dinheiro, muito obrigado. Agora sente-se aqui, porque eu estou preocupado com a sua alma. O homem ficou assim, com a minha alma? É isso, a sua alma precisa de ser resgatada pelo sangue de Jesus. E o homem ficou assim, sentou-se, estava-lhe a dever um favor, não é? Também não podia ir embora. E o nosso irmão pregou-lhe o Evangelho. E sabem que o homem se converteu ali? Meus irmãos, nós temos poder, o Espírito Santo está sobre nós. Nós não podemos fazer a obra de Deus com medo. Mas medo de quê? Medo de quê? Imagine que o irmão vai no seu carrinho, aqui na estrada, um polícia, daqueles encorpados, com uma pistola no coisa, aqueles óculos escuros, mostre-me os seus documentos. Quem fica com medo? É o polícia ou é o irmão? Acha que o polícia está com medo? Olha, por favor, se não for, mostre-me os seus documentos. Acham que o polícia faz isso? Porquê é que nós temos medo de falar às pessoas? Os polícias somos nós. O polícia aqui é uma imagem um bocadinho... Não é? Quem tem autoridade e poder somos nós. Então nós não temos que ter medo. Nós estamos investidos de autoridade e temos o poder do Espírito Santo. A não ser que o irmão não seja convertido e não conheça Jesus. Aí é outra coisa. Agora, quando nós conhecemos Jesus, nós temos poder e autoridade. Então é isso que Jesus está a dizer. Eu dou-vos poder e dou-vos autoridade. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu a farei. Irmãos, prestem bem atenção. Se me pedirdes alguma coisa, quer dizer qualquer coisa em meu nome, eu o farei. Eu agora até ia falar sobre outras coisas, mas vamos continuar. Ok, então vamos avançar agora para um outro ponto. O que é então o Pentecostes? Qual é a importância do Pentecostes? Em primeiro lugar, o Pentecostes é o cumprimento de uma profecia. E é sempre muito importante nós vermos como as profecias se cumprem. A profecia é a profecia de Joel. Nós lemos no capítulo 2, o apóstolo Pedro ia explicar isto. Ele tinha uma grande multidão admirada com aquilo que estava a ver. Isto é o que foi dito pelo profeta Joel. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne. Não é agora sobre Moisés, sobre Arão, sobre Davi, sobre Salomão. Não, agora é sobre todos. Então uma pergunta é esta. E nós aqui também? Nós somos alcançados por esta promessa? Vamos ver. Os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Os vossos jovens terão visões, os vossos velhos sonharão sonhos, e também do meu Espírito derramarei sobre os meus servos e as minhas servas naqueles dias e profetizarão. Às vezes há pessoas, até crentes evangélicos, que acham muito estranho quando nós dizemos: Deus deu uma visão, o Senhor falou por um sonho. Visão? Sonho? Meus irmãos, isso é o cumprimento da profecia de Joel. Aquilo que é estranho é nós chegarmos a uma igreja e perguntarmos assim: olha, o que é que Deus tem falado aqui? Falado? Nada. Então não há sonhos aqui, não há visões? Não. Então Deus não fala no vosso meio? Não. Irmãos, isso aí é que é uma coisa assim, até vou dizer, aberrante. Porque os dias que nós estamos a viver são os dias do cumprimento da promessa do Pentecostes em Joel, e inclui isto: sonhos, visões, profecias. E nós vamos ver também, em segundo lugar, que o Pentecostes é o cumprimento da promessa de Jesus aos discípulos. Eu agora queria que os irmãos abrissem comigo no Evangelho de João. Vamos ler aqui alguns textos muito, muito, muito importantes e que nem sempre nós conhecemos bem. No Evangelho de João, capítulo 14. Vamos ler versículos 16 até 19.
Diz assim: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador. Então, a primeira observação, eu rogarei ao Pai. Quando é que Jesus orou ao Pai? Quando Ele subiu à presença do Pai. Nós chamamos a isso a ascensão. Às vezes há irmãos que não sabem qual é a importância da ascensão de Jesus. A ascensão de Jesus foi um momento de viragem. Quando o Senhor chegou junto do Pai, foi entronizado, foi glorificado, numa grande festa, podemos dizer assim, e ali ele fez uma oração ao Pai. Talvez tenha sido até a primeira oração feita ao Pai. E a oração foi esta: Pai, envia aos meus discípulos outro Consolador. E já vamos ver como isto é importante. Para que fique convosco para sempre o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará onde? Em algum templo? Há pessoas que ficam muito preocupadas com os templos, as casas, que acham que é ali que Deus mora. Irmãos, Deus já não mora em casas. Onde é que Deus mora? Onde é que o Espírito de Deus mora? Nós lemos aqui: habita convosco e estará em vós. O apóstolo Paulo diz: vós sois o templo do Espírito Santo. Ele está em nós, nós somos o templo. A igreja pode se reunir numa praia, num pinhal, numa casa, não importa o lugar. O importante é se aquelas pessoas, elas são o templo do Espírito Santo, porque o Espírito Santo habita agora em nós, habita na igreja. Não é maravilhoso isto, irmãos? E agora prestem muita atenção à expressão seguinte que vem no versículo 18. Não vos deixarei, qual é a palavra? Órfãos. Por que é que Jesus fala em órfãos? Reparem que Jesus este discurso de Jesus, muito longo, ele antecede nos últimos dias da sua vida na terra. Jesus está a preparar os discípulos para ficarem sem ele. Jesus vai partir. Imaginem a preocupação de Jesus ao olhar para os discípulos que dependiam dele para tudo. Não sabiam fazer nada sem ele. Como é que eles se iriam sentir quando Jesus partisse? Imagina nós que somos pais, dizemos assim aos nossos filhos: filho, olha, o pai vai partir. Como é que o filho se iria sentir? Mas vai partir como? Nunca mais vai estar aqui connosco? Não. Era uma preocupação muito grande. Era um sentimento de orfandade. Mas Jesus disse: eu não vos vou deixar órfãos. Eu vou partir, é verdade. Mas em meu lugar vem outro. Então nós temos de compreender, irmãos, eu creio que todos aqui compreendem. E é uma verdade que eu até hoje não consigo entender. Mas Deus, sendo um só, Ele existe em 3 pessoas. O Pai, o Filho, o Espírito Santo. São 3 pessoas. São 3 pessoas distintas, mas que são uma só. Eu isto não entendo. Mas que são 3 pessoas, são. O Pai, Ele está no seu trono. Aquele que vem à terra, quando nós vemos Deus na terra, é sempre o Filho. É Jesus. Não ainda Jesus encarnado, mas é o Filho. Aquele general que aparece a Josué, e Josué pergunta: tu és dos deles ou dos nossos? E ele diz: não, eu vim como príncipe dos exércitos. E Josué adorou. Quem é aquele homem? É o Filho. Ainda não é Jesus, nós não podemos chamar Jesus porque Jesus só existiu como homem há 2000 anos. Mas como Filho, Ele é eterno. Então, Ele aparece no Velho Testamento. A palavra técnica para isso é cristofania, quer dizer, a aparição de Jesus no Velho Testamento.
O Pai não deixou a sua eternidade. Ele enviou o Filho. E agora o Filho voltou. E quem é que veio? O Espírito Santo. É como se, digamos assim, aqui na Terra não podiam estar duas pessoas da Trindade ao mesmo tempo. Ou estava o Filho ou estava o Espírito Santo. Então, o Filho partiu e Jesus disse, é bom que eu vá, porque se eu for, vem o outro. Que é o mesmo Deus, mas é uma pessoa diferente, que é o Espírito Santo. Como estão a entender? Então, Jesus diz, não vos deixarei órfãos. Agora, prestem atenção. É por isso que uma igreja sem o Espírito Santo é uma igreja muito triste, é uma igreja órfã. Os irmãos já viram aqueles miúdos que não têm pai, não têm mãe, são tristes, não é? Uma igreja sem o Espírito Santo é a mesma coisa. Jesus viveu aqui há 2000 anos. Quem me dera se eu pudesse ter vivido há 2000 anos. Mas porquê? Então o Espírito Santo está aqui hoje na terra. Pois Jesus, eu gostava tanto de ter visto. Se Jesus estivesse aqui, Ele curava-me. Se Jesus estivesse aqui, Ele dava-me um conselho. Mas Jesus não está aqui, são os órfãos. Os órfãos. Pessoas tristes, são crentes, mas viradas todos para o passado. É Jesus do passado, a igreja do passado. No presente não há nada. Mas Jesus diz, eu não quero isso para vocês. Não vos deixarei órfãos. E diz, voltarei para vós. Como? Ainda um pouco e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis. Como? Pelo Espírito Santo. Quem é que nos revela Jesus? Eu vou perguntar aqui ao Zé Carlos, como é que o Zé Carlos crê em Jesus? Quem é que o levou a crer em Jesus? Viu Jesus? Alguma vez o encontrou em Gaia, em alguma esquina a pregar? Viu Jesus? Não. Então como é que você crê? Como é que eu creio em Jesus? Como é que eu o conheço? Como é que eu falo com Ele? Como é que Ele fala comigo pela sua misericórdia? Como? Pelo Espírito Santo. Então, em vez de Jesus, quem é que está connosco, irmãos? Então vamos acabar com essa história de 2000 anos. Jesus está aqui no nosso meio pelo Espírito Santo. Quando nós entendemos isto, muita coisa muda na nossa maneira de pensar. Então Jesus diz, o mundo não me vai ver mais, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Então, a vida que nós temos agora é a vida e o conhecimento que vem pelo Espírito Santo. Mas vamos agora passar ao capítulo 15, versículo 26. Mas quando vier o Consolador, já sabem, Consolador é sempre uma referência ao Espírito Santo, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito de verdade que procede do Pai, Ele testificará de mim. Quer dizer, Ele vai falar de mim. E vós também testificareis. Então, hoje, irmãos, eu vou repetir isto. Jesus está presente no meio da igreja através do seu Espírito. Ele está vivo, Ele é real, Ele opera. Ele quer fazer coisas maiores do que aquelas que Ele fez na terra há 2000 anos. Ele continua o seu ministério. Ele continua chamando os pecadores. Ele continua curando os enfermos, expulsando os demónios, tirando as pessoas das trevas para a luz. Ele está vivo no meio da igreja. E o Espírito Santo é a pessoa que está testificando disso e que nos confirma todos os dias a vida de Jesus. Capítulo 16, o versículo número 7. Lemos assim: Todavia, digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá. E isto já tenho dito aos irmãos, creio que todos aqui já entenderam. Porque é que era bom negócio que Jesus fosse? Porque é que era bom para os discípulos? Por uma razão muito simples. Jesus, há 2000 anos, quando Ele estava na terra, se Ele estivesse em Jerusalém, Ele não podia estar em Jericó, está certo? Porque Ele só podia estar num lugar ao mesmo tempo. Imaginem se Jesus estivesse fisicamente no mundo. Bom, se Ele estivesse em Nova Iorque, Ele não estava aqui hoje connosco.
Não é verdade? Nós estávamos aqui a falar, enfim, de uma pessoa que está lá fora, ou uma pessoa que nós vimos uma vez. Mas Jesus diz, é bom que eu vá. Porque se eu for, então nós lemos, se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas se eu for, enviar-vos-ei. E agora o Espírito Santo está onde? Está em Nova Iorque? Está assim. Está? Há lá muitas igrejas que estão reunidas. Irmãos nossos. Está na China? Está. O Espírito Santo está lá. Está em Vila Nova de Gaia? Está. A falar a mesma coisa. A realizar a mesma obra. A obra que o Espírito Santo faz é a obra do Espírito. É a obra dele. É a edificação da igreja. Então, isto é uma coisa extraordinária, porque agora Jesus está em toda a parte, através do Espírito Santo. Amém? Então, ainda em João 7, só para que isto fique bem claro na mente dos irmãos, João 7, 38. O versículo 37. E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, de rios de água viva correrão do seu ventre. E esta água viva fala de quê? Ele explica. E isto disse ele do Espírito. Então, a água o que é? É o Espírito. E a fonte quem é? É Jesus. Jesus é a fonte, mas a água é o Espírito. Jesus é o poço, mas a água é o Espírito. É o poço porque o poço é uma ferida na terra. Jesus foi ferido para que a água brotasse. Jesus era a rocha no tempo de Moisés, é a rocha, mas a água é o Espírito. Então, e isto disse ele do Espírito que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter subido aos céus e ter sido glorificado. Mas ele agora já foi glorificado, ele já está nos céus, ele já enviou o outro Consolador e o Espírito Santo está connosco. Aleluia. Meus irmãos, eu fico muito animado quando eu falo disto e quando eu penso nisto. E ao mesmo tempo fico preocupado e entristecido por aqueles irmãos que vivem órfãos. Vivem órfãos. E Jesus está aqui ao lado, está connosco, está em nós, fala-nos. Então nós temos que entender esta verdade, porque é muito importante na nossa vida prática. Em terceiro lugar, irmãos, nós vemos que o Pentecostes refere-se a um tempo especial, que são os últimos dias. Os últimos dias. O que são os últimos dias? É muito importante na profecia, porque os últimos dias nós pensamos que são os últimos dias antes de Jesus voltar. Não, os últimos dias é um tempo que começa no Pentecostes e vai até ao arrebatamento da igreja, até ao fim da igreja. Então, o fim dos dias, os últimos dias, são o tempo da igreja. Houve o tempo da lei, Jesus veio e começaram, com o Pentecostes, começaram os últimos dias. Então, que tempo é que nós estamos a viver? Nós estamos a viver o fim dos últimos dias. Mas os últimos dias já começaram. Porque os últimos dias é a última operação de Deus no mundo. Já dura há 2000 anos. Mas é este tempo que vai terminar. É a dispensação da graça da Igreja. E por isso, eu vou perguntar aos irmãos, se a profecia de Joel é para os últimos dias, é para nós também? Nós estamos a viver os últimos dias ou não? Vivemos o tempo da graça ou não? Vivemos o tempo da igreja? Sim, então o Espírito Santo é para nós também. Um outro aspecto, irmãos, é um tempo de salvação. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. O poder do Espírito Santo não é para nós nos divertirmos. Olha que engraçado, falei em línguas. Olha, curioso, tive uma visão. Não é para isso, irmãos. O poder do Espírito Santo é para nós falarmos de Jesus e para que haja salvação. E este é o grande desejo do Senhor. Então, o poder de Pentecostes é a capacitação da Igreja para anunciar o Evangelho de tal modo
isto é, com poder, que muitos possam invocar o nome do Senhor e serem salvos. Agora, irmãos, para terminar, nós vamos ver o que aconteceu no dia de Pentecostes, um aspecto em particular. Eu pedia que os irmãos voltassem a abrir em Atos 2. Vamos voltar a Atos 2. E os irmãos vão observar no versículo 2, Atos 2, 2. Então agora vamos ver exatamente o acontecimento do Pentecostes. Diz assim, eles estavam todos reunidos no mesmo lugar, e lemos. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso. Então, quem é o Espírito Santo? Não é uma pessoa em carne, é um Espírito. Jesus, ele era em carne, o Espírito Santo não tem carne, mas ele é absolutamente real. Só que não é matéria, mas ele é espírito, é real. Quando diz que é espírito, não é que é uma ideia. As ideias não são espírito. As ideias são abstrações. O Espírito Santo é real. Então nós lemos que ele veio e, como um vento, veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E houve aqui um fenómeno que aconteceu, e foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Isto é, reparem os irmãos, estavam ali 120 pessoas aproximadamente, de repente houve um vento de tal maneira que as pessoas da cidade ouviram. Não foi uma coisinha pequena, ouviram. O povo que estava ali, os 120, foram cheios do Espírito Santo, provavelmente começaram a falar muito alto, começaram a falar noutras línguas, tomados pelo Espírito Santo, e aconteceu algo extraordinário, que entre as pessoas da cidade que vieram ver o que é que estava a acontecer, havia imigrantes, porque não nos esqueçamos que esta era uma festa que atraía muita gente de fora. Muitos judeus que estavam espalhados por outras terras vinham à festa de Pentecostes. E eles começaram a ter uma experiência extraordinária, é que cada um deles começou a ouvir falar na língua do seu país de origem. Vamos imaginar, nós também somos um país de imigrantes. E agora nós temos aí muita gente que vem de França, vem da Alemanha, Imagina o que seria pessoas chegarem aqui e ouvirem-nos falar em línguas e cada um diz assim, isto é sueco, isto é holandês, isto é alemão, isto é russo. E as pessoas ficavam espantadas. Como é que estes homens, estas mulheres, falam estas línguas? Porque nós lemos assim, como é, pois, que ouvimos falar cada um na própria língua em que nascemos? E a palavra língua aqui é uma palavra glossa, que tem dois sentidos. É a língua que temos na boca. Então, em grego, glossa é a língua que está na boca. Mas também significa idioma ou dialeto. Então, eles estavam espantados como é que cada um ouvia falar na sua própria língua. E nós vemos que este fenómeno aconteceu depois, repetiu-se em Éfeso, primeiro em casa de Cornélio, no capítulo 10, e depois em Éfeso. A mesma coisa, o mesmo efeito. Paulo impôs-lhes as mãos e eles falaram noutras línguas. E, sem querer demorar muito os irmãos, uma pergunta que é esta. Porquê as línguas? Porquê um fenómeno que implicava falar em línguas e as pessoas entenderem cada um da sua própria língua? E há uma coisa que nós temos que voltar ao Velho Testamento. Uma ação de Deus, num episódio do capítulo número 11 de Gênesis, chamado Babel. Os irmãos lembram-se do que aconteceu em Babel? Quando o povo construiu uma grande torre e Deus desagradou-se daquilo. Não vamos hoje explicar porquê, mas desagradou-se. E nós lemos em Gênesis 11 a seguir. Lemos assim: o Senhor desceu, eu vou ler para os irmãos. Eis que o povo é um
e todos têm uma só língua. Eia desçamos e confundamos. Babel quer dizer confusão. Babel, ou Babilónia, que é a mesma coisa que Babel. Confusão. Confundamos ali a sua língua. Para nós não estamos a demorar muito, só dizer o seguinte. Quando os homens se juntam, nunca é para fazer bem. Quer dizer, dá a ideia que pode ser para fazer bem. Quando os irmãos virem grandes movimentações, até políticas, por exemplo, que se chama hoje um governo mundial, ou nova ordem mundial. Isso é tudo muito bonito, mas sabem o que é que está por detrás disso? É a mesma coisa que estava em Babel. É uma rebelião contra Deus. Eu não tenho tempo de explicar isto, mas é esta a ideia. E o Senhor viu aquilo em Babel, Ele desceu e fez o seguinte, Ele dividiu, Ele dispersou através de um episódio que é a confusão das línguas. Então as línguas diferentes nasceram ali em Babel. Mas agora, o povo está ali reunido, eles começam a falar em várias línguas, mas todos entendem. Podemos dizer o seguinte, o que o Espírito Santo fez em Pentecostes é o contrário de Babel. É uma reversão de Babel. Então, o Senhor está a mostrar que Ele tem um outro tipo de unidade. Ele quer construir um outro projeto, que não é o projeto dos homens contra Deus, mas é um projeto dos homens unidos pelo Espírito no reino de Cristo. Esse é o projeto de Deus. Então, ali, nós vemos que uma nova nação começou a ser formada. No Pentecostes havia uma oferta de 2 pães, os 2 pães simbolizando os judeus e os gentios. Então agora não há mais judeus nem gentios. Na igreja do Senhor é todas as línguas. Eu vou ler um texto em Apocalipse, quando João vê na glória a igreja e diz assim: depois destas coisas olhei e eis uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas. Os irmãos estão a ver agora, estamos todos unidos. Nós temos aqui irmãos que são da Ucrânia, nós temos irmãos de outras partes do mundo. Quando nós viajamos, eu estou a falar de Nova Iorque, que há uns anos estava em Nova Iorque, fui a uma igreja, o Espírito Santo estava lá. O mesmo Espírito que está aqui. Nós vemos que de facto não há mais barreiras de línguas, barreiras de fronteiras. E este é o projeto de Pentecostes, é o projeto da igreja. Esta multidão da qual um dia nós vamos também fazer parte. E o meu desejo é que um dia eu também esteja lá no meio desta grande multidão. Eu espero que haja muitos portugueses lá. Somos pouquinhos, não é? Mas estamos lá, a adorar o Cordeiro. Sim, olha, está aqui um português, mas não interessa ali ser português. O que interessa é se nós falamos a língua do Espírito. Essa é que é a nova realidade que vai contar para nós. Terminando, irmãos, o texto que nós lemos no início. Capítulo 2, 38, 39. A promessa vos diz respeito a vós. Reparem, vós eram aqueles que estavam ali. Mas depois diz, os vossos filhos. E depois aumenta. Todos os que estão longe. Depois aumenta ainda mais. A todos quantos Deus nosso Senhor chamar. E nós estamos aqui incluídos. Irmãos, a promessa é para nós. Agora, irmão, diga assim: a promessa é para mim. Quer dizer no seu coração? Sim. A promessa é para mim. E agora pode dizer assim: aleluia. A promessa é para mim. E é este o objetivo. Jesus conquistou a vitória lá na cruz e no túmulo vazio. Ele enviou-nos com a sua autoridade. Ele capacita-nos com o poder do seu Espírito. Agora nós temos de ir e pregar. Ir e anunciar. E tal como Pedro, 3.000 se converteram, a igreja de hoje também está a alcançar grandes multidões. E é isso que o Senhor quer fazer connosco. Ele está-nos a enviar. O irmão é um enviado. O irmão pode ir ou não.
Se for, obedece ao seu Salvador. Se não for, é um crente desobediente, relaxado. E aí Deus vai tratar consigo como você é, escolheu. Não, eu não quero compromisso, eu quero ir à igreja, assim, receber a bênção da missa evangélica. Então pronto. É religião, quer uma religião? Está bom, não temos nada contra. Agora, quer servir ao Senhor, então o Espírito Santo é para si. E Deus vai usá-lo de uma maneira que o irmão nem imagina. Com poder, com dons, com sinais, com alegria, com frutos, porque o Pentecostes é para nós. Glorificado seja o nome do Senhor. Vamos ficar de pé, vamos adorar o nome do nosso Deus.